Provavelmente nunca houve outro momento na história em que as profecias do final dos tempos tenham sido mais alinhadas com as circunstâncias do mundo que testemunhamos com os nossos próprios olhos nos dias de hoje. O novo livro do Dr. David Jeremiah, Where Do You Go From Here?, descreve a conexão de vários fenômenos que nós estamos vivendo hoje com as profecias da Bíblia. Ver e viver essas profecias deveria nos dar determinação, propósito e esperança, e também nos ajudar a responder questões difíceis como: o que fazer com tudo isso que está acontecendo no mundo? E também, para onde seguir daqui para diante? O mundo está se tornando menor e mais entrelaçado a cada dia. Nações e culturas estão mais interconectadas do que nunca. Será que a Bíblia fala dessa interconexão? Será que isso representa algum perigo para o nosso futuro? E, finalmente, será que isso é um sinal profético do final dos tempos? Recentemente, uma história se espalhou na internet dizendo que as Nações Unidas está quietamente trabalhando em um plano sombrio para criar uma nova ordem mundial, com um governo único e ideias como uma moeda global, um banco central, o fim da soberania nacional, vacina obrigatória, salário universal básico, implantação de microchips nos cidadãos, o fim dos combustíveis fósseis e etc. De acordo com tal plano sombrio, vários desses objetivos poderão ser alcançados antes de 2030, o qual foi chamada de Agenda 21-2030. É claro que quando eles foram confrontados a esse respeito desse plano, as Nações Unidas rapidamente negou o relatório e a mídia desmentiu a história. Mas por que essa história se espalhou na internet tão rapidamente? Porque todos os elementos da história pareciam plausíveis e possíveis, especialmente depois de uma emergência mundial como o coronavírus, que quase devastou a economia mundial. Imagine o que poderia acontecer se a taxa de mortalidade fosse bem maior. Com uma mortalidade consideravelmente maior, tal crise mundial teria acionado uma reação global unificada, e a gente viu uma amostra disso nos últimos meses. O escritor Albert Mohler disse que a globalização significa que nós agora estamos vivendo em uma economia e uma comunidade que estão irreversivelmente conectados globalmente. Nós podemos pegar um avião hoje e estar em qualquer lugar do mundo em menos de 24 horas. Globalização significa que manchetes do mundo inteiro podem chegar a nós tão rapidamente como notícias do outro lado da rua. Hoje nós somos parte de uma civilização que alcança virtualmente todos os habitantes deste planeta. E tudo isso aconteceu durante essa geração em que vivemos. A gente tem testemunhado nos últimos anos a consolidação de riquezas e poder em escala mundial, através de fusão de bancos e a centralização de regulação financeira. Até agora, cobrimos o fato de que o mundo está se tornando menor e cada vez mais conectado. E por isso seus habitantes estão cada vez mais vulneráveis a uma ordem mundial única. Eventos atuais, como a pandemia, estão acelerando a discussão da ordem mundial e a trajetória do globalismo. E o que isso significa? Bem, vamos ver o que sabemos com certeza sobre esses eventos históricos, passados, presentes e futuros.
A tendência em direção à globalização foi antecipada há muito tempo atrás nas profecias bíblicas. A primeira tentativa de globalização ocorreu em Gênesis capítulo 11, onde um homem chamado Nimrod estabeleceu o Império da Babilônia e construiu a Torre de Babel. Ele foi chamado de poderoso caçador diante do Senhor. E o que ele caçava? O que ele caçava era pessoas, poder, glória, riqueza e dominação sobre o mundo. À medida que a população pós-dilúvio cresceu, Nimrod se tornou o primeiro imperador tirânico do mundo. A Bíblia diz que ele foi o primeiro na terra a ser um homem poderoso, como descrito em 1 Crônicas 10. Em outras palavras, Nimrod foi o pai de todos os futuros ditadores e o protótipo do anticristo. Há uma história bíblica que tem a ver com globalismo e todo mundo tem que saber. Em 605 a.C., quando o reino de Judá foi dividido, Daniel, ainda adolescente, foi tomado e levado para o palácio do rei da Babilônia, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar foi o rei mais poderoso e mais rico até naquela época, mas isso não impediu que ele tivesse um pesadelo. Uma noite, ele teve um sonho tão misterioso que ele chamou todos os seus mágicos e conselheiros imediatamente e exigiu que eles lhe dissessem o sonho e a interpretação do sonho. Mas é claro que esses conselheiros e mágicos se assustaram com o pedido porque ninguém poderia adivinhar tal sonho. Esses mágicos pediram que o rei revelasse o sonho e aí então eles poderiam interpretá-lo, mas não. Nebuchadnezzar diz que se eles não poderiam dizer o sonho, eles também não poderiam interpretá-lo. E em sua ira, Nebuchadnezzar disse que iria matar todos os mágicos e conselheiros de seu reino. Mas Daniel era um deles, fazia parte desse grupo. Quando ele soube da história, Daniel orou a Deus com seus 3 amigos. E Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação do sonho. Daniel foi então perante ao rei da Babilônia e disse: nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nebuchadnezzar o que há de acontecer nos últimos dias. Daniel 2, 27 a 28. Em seu sonho, Nebuchadnezzar viu uma grande estátua, com uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés e dedos dos pés eram uma mistura de ferro e barro. E então Nebuchadnezzar viu uma rocha que foi atirada nos pés da estátua, o que derrubou e ao cair se espatifou toda em vários pedaços. A rocha que destruiu a estátua começou a crescer e em breve se tornou uma montanha tão grande que cobriu o mundo inteiro. Uau, que sonho! Então, Daniel interpretou o sonho e eu vou citar a interpretação diretamente da Escritura Sagrada e veja o porquê essa interpretação é tão importante para a discussão da globalização. Primeiro, Daniel disse que a cabeça representa o Império da Babilônia, que era o poder que estava naquela época. Segundo, o peito e os braços de prata representam o próximo grande império depois da Babilônia, que conquistaria a Babilônia. E, historicamente, a gente sabe que esse império foi o Middle Persa, um braço para cada parte do império. O terceiro, a barriga e as coxas de bronze, representam o Império Grego de Alexandre o Grande. Quarto, as pernas de ferro
representa o Império Romano, que inventaram várias armas de ferro e de outros metais. Os pés e os 10 dedos dos pés eram de ferro e barro. Representam o último império mundial que ainda não veio ao poder e surgirá no final dos tempos. E a rocha que vai demolir toda a história vai estabelecer um reino global marcado pela verdadeira justiça e paz. Resumindo tudo isso até agora, nos dias de Nimrod, Deus acabou com a globalização que estava se formando naquela época através da criação de línguas diferentes. Mais tarde na história, Nebuchadnezzar trouxe grande parte do mundo sobre o seu poder. Depois veio a Pérsia, que conquistou o mundo, e depois Alexandre o Grande, que fez o mesmo em nome da Grécia. E então veio o Império Romano. E todos esses governos imperiais dominaram o mundo e foram um tipo de globalização. E desde a queda do Império Romano, não tivemos nenhuma outra única nação ou império que dominou o mundo inteiro, desde a queda de Roma. No entanto, a estátua tem a parte dos pés e os dedos, que simbolizam uma profecia que ainda não aconteceu na história. E de acordo com Daniel, esse será um governo mundial que vai acontecer no mundo no futuro. E esse governo poderá ser possivelmente o renascimento do antigo Império Romano, considerando a mistura de ferro e barro, constituído de uma confederação de 10 autoridades, sob o poder de um ditador tipo Nimrod. Mas esse império não vai durar muito tempo, porque Deus vai trazer essa ordem mundial a um fim com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Daniel traz um roteiro detalhado das profecias do final dos tempos. E se a gente parar para pensar por um instante e observar os acontecimentos no mundo, a gente percebe que estamos vivendo isso, porque já vemos algumas dessas profecias se formando. Estamos vivendo nos últimos dias e os eventos proféticos estão acontecendo e vão aos poucos acontecer com incrementos em frequência. Somente os que estudam a Bíblia reconhecerão esses eventos. A maioria da humanidade continuará vivendo suas vidas normalmente. Voltando à globalização. Então, antes da volta do Senhor, está escrito que haverá uma última tentativa de governo mundial, e com esse governo mundial virá um tempo de grande tribulação, como nunca houve antes na história do homem. E nós provavelmente já estamos nos estágios iniciais dessa ordem mundial, se considerarmos as profecias de Daniel e do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia fala sobre um tempo de perigo no cenário mundial, quando um homem será erguido ao poder e ele será como foi Nimrod. Esse homem virá e reconstruirá a Babilônia para ser sua capital mundial e unificará os exércitos do mundo inteiro e fará uma tentativa de destruir o povo escolhido de Deus, Israel. E mais ainda, esse homem vai marcar todas as pessoas para que elas possam comprar, vender ou fazer negócios. E durante esse período, se você não fizer parte do sistema de globalização, não poderá ir ao supermercado e fazer compras ou participar de atividades normais do dia a dia. Mas esses dias estão contados. Esse homem reinará por 42 meses ou 3 anos e meio. No final dos 42 meses, Jesus volta como uma rocha e destrói todo esse sistema e todas as nações aliadas com esse sistema. E Jesus, como diz Paulo, vai consumir
com o anticristo com o assopro de sua boca. Uau, que sequência de eventos. Jesus vence a batalha de Armagedon com o sopro da sua boca, e então, sim, vem a globalização perfeita e autêntica, onde Jesus reinará de seu templo em Jerusalém. Mas enquanto a gente espera a volta de Cristo, e sabendo que o tempo de perigo virá primeiro, o que devemos fazer? Louvemos ao Senhor, nosso Senhor, Salvador, em todas as situações. Em tempos de incerteza, a gente tem duas opções: preocupar ou louvar. E eu sugiro que louvar é a melhor opção, porque quanto mais a gente louva e faz oração, menor serão as nossas preocupações com esse mundo. Contemple na nossa esperança gloriosa, que é a volta do Senhor. Quando Jesus ascendeu ao céu, a gente lê em Atos capítulo 1, que 2 anjos apareceram e disseram o seguinte para os discípulos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. Então, não tenham medo. Jesus Cristo vai aparecer no céu, da mesma maneira que ele ascendeu para cima. E então, ele vai estabelecer o seu reino, e tudo será como sempre deveria ter sido. Enquanto esperamos por ele, vamos louvá-lo, vamos agradecer a salvação que temos nele, vamos espalhar o evangelho para aqueles que estão perdidos e, portanto, condenados. E, finalmente, vamos agradecer e guardar vigilantemente a volta do Senhor. Amém. E até a próxima. Se você quiser uma evidência da ressurreição de Cristo, clica no vídeo abaixo, assista o volume 1 e depois assista o volume 2.